caput. E esse princípio da publicidade, ele já te dá uma ideia básica. Os atos da administração, eles devem ser exteriorizados. Eles devem se mostrar para as pessoas em geral. O poder público não deve atuar em regra secretamente. O poder público, quando atua, ele atua em nome da coletividade e para satisfazer seus interesses. Por isso que o nome é poder público, é a administração pública. O agente público, ele administra a coisa pública. Daí ser salutar a ideia de que os atos por eles praticados devem ser exteriorizados para terceiros, publicizados para terceiros. Imagina você, cidadão, se você não tem acesso à atuação do governante, se você não sabe o que o prefeito está fazendo, se você não sabe o que o governador está fazendo, se você não sabe o que aquele servidor administrativo está fazendo, você não tem noção dos atos administrativos praticados, porque eles não se mostram para você, eles não são publicados. Você não tem publicidade deles. Como é que você, particular, vai saber se o agente público está atuando de maneira correta ou esperada? Como é que você, particular, vai saber se o seu representante lá está atuando conforme suas expectativas? Você não tem nem maneira mais de controlar o poder. E só para lembrar, né, gente? O artigo 1º da Constituição Federal diz expressamente lá que o poder é do povo, emana do povo, e em nome dele será exercido. O poder é do povo. O agente público, ele não é o titular do poder. Ele é um delegatário do poder. O povo é nós, o povo somos nós, né? Nós somos o titular do poder. Nós, o povo, somos o titular, né? Os titulares do poder. O agente público atua em nosso nome, para satisfazer os nossos interesses, povo. Para que nós possamos, portanto, controlar esse delegatário do poder, esse agente que atua para satisfazer nossos interesses, para que nós possamos controlar os seus atos, nós temos que saber quais são os seus atos. Daí a ideia básica de publicidade, como regra geral, dos atos administrativos. É verdade que, como em qualquer situação, não existe nenhuma regra absoluta, nenhum princípio absoluto. Até a vida, o direito à vida é relativizado em situações extremas, mas é claro que aqui, como em qualquer outra situação, o princípio da publicidade vai ter exceções. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 33, traz lá situações excepcionais em que, por conta da segurança das pessoas e da própria segurança do Estado, a publicidade pode ser deixada de lado eventualmente, mas é exceção. Como qualquer exceção, como eu já disse, nós temos que olhar essa exceção com cuidado e com rigor. Vamos para a regra geral. A regra é publicidade, como eu já disse, e avançando um pouquinho na publicidade. Mais do que mostrar os atos administrativos para as pessoas, a publicidade ela vem sendo considerada pela doutrina como um requisito de eficácia para o ato administrativo. Isso é fundamental, isso traz consequências concretas. A doutrina tem considerado a publicidade como um requisito para a eficácia do ato administrativo. O ato administrativo ele passa por alguns planos, assim como qualquer ato jurídico. Plano da existência, plano da validade e o plano da eficácia. Plano da existência. Quando o ato tem lá os elementos mínimos, a doutrina vai dizer sujeito, competência, né? Forma, finalidade, motivo, objeto. Quando os atos têm os seus elementos mínimos, o ato existe, o ato administrativo. Ato existe. Vamos para o segundo plano agora, validade. Para o ato ser válido, esse ato administrativo tem que corresponder à ordem jurídica. Então o ato existe porque tem lá seus elementos conformadores. Ele agora é um ato válido porque é um ato que está de acordo com a lei, com a ordem jurídica. E agora vem o terceiro plano, o plano da eficácia. Eficácia quer dizer produção de efeitos, ou aptidão para produzir efeitos. Esse ato está produzindo efeitos? Depende. O ato pode resistir, pode ser válido e pode não ter eficácia. Se, por exemplo, for colocado uma condição para esse ato administrativo, ou um termo adquém para que esse ato possa começar a produzir efeitos, por exemplo, ato editado hoje. E aí o administrador diz, esse ato vai produzir efeitos a partir ou daqui a 3 meses. O ato hoje não tem eficácia ainda. Quando vier o termo inicial do ato lá, você vai começar a produzir efeitos para aquele ato. Eventualmente o ato pode não ter eficácia, mas como regra geral, se o ato não está sujeito a um termo inicial qualquer ou uma condição qualquer, como regra geral, o ato
ele passa a ter eficácia imediata com a sua publicização. Costuma-se dizer, então, voltando ao que eu disse, a publicidade ou a publicação do ato, a publicidade é requisito de eficácia para o ato. Quando o ato é publicado, o ato ele é existente, válido e agora publicado, eficaz. Começa a produzir efeitos. Poderia dar um exemplo concreto para eu visualizar melhor essa questão da publicidade enquanto requisito de eficácia para o ato? Exemplo concreto, já julgado até pelo STJ. Olha o exemplo. Você passou no concurso público amanhã, exerceu suas funções durante anos e anos e agora requer a aposentadoria. Você tem direito já à aposentadoria, pede a aposentadoria. Ou, eventualmente, você é um agente público, exerce as funções e pede exoneração, porque você que passou por outro concurso, ou você não quer mais trabalhar para o poder público, quer abrir um negócio privado. Você pede aposentadoria ou pede exoneração, depois de um certo tempo. Enquanto esses atos não são publicados, esses atos não têm eficácia. Enquanto a aposentadoria não é publicada, ela não surtiu efeitos. Enquanto a exoneração não foi publicada, ela não surtiu efeitos. E olha o que pode acontecer então. Você pediu a aposentadoria, o seu chefe lá concordou. Você pediu a exoneração, o seu chefe concordou. Aí você no dia seguinte acorda, mudou tudo. Você recebeu uma notícia qualquer de algum familiar, você pensou na vida, as coisas mudam, né? Então você no dia seguinte já mudou de opinião, rapidamente. Sorte a sua, dependendo da situação. Por quê? Se no dia seguinte você muda de opinião, não quero mais me aposentar, não quero mais me exonerar, quero continuar prestando essa atividade administrativa. Se esse ato não foi publicado, esse ato ainda não teve eficácia. Se esse ato não for publicado, você pode ainda desistir da exoneração ou da aposentadoria, como já falou o STJ. Então a questão da publicidade, como requisito para a eficácia do ato, ela é importantíssima para casos concretos como esse. Se a exoneração ou a aposentadoria já tivessem sido publicadas, você já não poderia mais retornar ao serviço. Claro, na aposentadoria, se tivesse alguma ilegalidade, até você poderia pleitear, mas se você é exonerado a pedido e você simplesmente pede para voltar porque você pensou melhor e agora, enfim, se arrependeu, você não volta mais. Uma vez exonerado, rompeu o seu vínculo com a administração e agora, para retornar para a administração, o que você tem que fazer? Concurso público. Pode voltar, mas faz concurso. Olha como é fundamental a ideia da publicidade como requisito de requisito de eficácia para o ato administrativo. Uma outra discussão concreta, para fechar a publicidade, uma outra questão concreta importante, diz respeito à necessidade ou não de motivação dos atos administrativos. Eu disse que o ato administrativo tem que ser publicado, sai lá no Diário Oficial. O ato administrativo é publicado, mas eventualmente não basta a publicação do ato. Eventualmente sai lá no Diário Oficial. A administração pública, no uso de suas atribuições legais, decidiu por isso, 2 pontos, exonerar o servidor. Tem lá um ato administrativo publicado. Agora, por que exonerou? Por que esse ato foi editado? O porquê diz respeito à motivação. A motivação é uma forma de demonstrar para as pessoas o porquê, a causa daquele ato. A motivação, costuma-se dizer, é a publicização dos motivos do ato. O administrador, na motivação, demonstra o porquê daquele ato. E você geralmente encontra essa motivação nos atos administrativos de uma maneira bem singela. Geralmente o ato administrativo é editado e quando ele é motivado, ele vem assim, o conteúdo do ato vem assim estabelecido. O chefe do executivo, no uso de suas atribuições legais, resolve o seguinte, 2 pontos. Aí vem lá, considerando essa situação concreta, considerando que daqui a algum tempo vai haver essa outra situação específica, considerando aquilo outro, considerando aquilo mais, decreto, aí vem a decisão administrativa. A motivação são esses considerandos iniciais. Quando o poder público diz lá, considerando a epidemia de dengue nessa cidade, considerando que não temos hospitais suficientes para atender a população, considerando que a saúde pública é um direito constitucional de todos, decreto, a partir de agora, hospitais privados serão usados para atender também particulares, o poder público vai remunerar esses particulares, enfim. Os considerandos iniciais são a motivação do ato. O poder público demonstra para todos o porquê daquele ato. Explica o porquê.
Essa é a motivação. Isso é a motivação.